De volta para o segundo bloco de Sobriedade, sim. Hoje com o Zé Henrique de Deus e também com o Felipe, que vai falar já já para a gente como é que ele entrou nessa vida do Zé Henrique aqui e na vida da pastoral. Bom, aí você, naquele desespero, fez a pergunta para Deus. Isso. E meu irmão, uma hora e pouca depois, isso era por volta de 5h30 da manhã, quando deu umas 7 horas da manhã, o meu irmão mais novo, que nessa época estava na igreja, me ligou e falou para mim, ó, quem tá te ligando sou eu, seu irmão João Vitor, e eu tô te ligando porque Deus mandou eu te ligar para você ir pra igreja hoje comigo. Puxa Nossa, vida, que bênção. com nome e tudo. Assim, E assim eu voltei, assim, na época, eu lembro que eu chorei, e larguei tudo naquele dia, larguei a droga, larguei a mulher, larguei a vida sexual desregrada, larguei tudo naquele Ele te momento. queria de volta sempre, ele não tinha te abandonado, você que Exato. tinha deixado ele de lado. E eu achava que eu não fosse ser aceito pela igreja por ter dado quanto testemunho me afastado, e quando eu cheguei no grupo eu fui amado por todos, assim, né, com o amor de Deus. Que legal, que legal. Bonito, né, Dom? Deus Parece não... a história de Paulo, né? Não é? É mesmo. Só que Paulo não tinha telefone na época. Verdade, é verdade. A gente sempre fica achando... Uma vez o Padre Haroldo me falou uma coisa que eu não esqueci mais. Às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, né? Que imagina que Deus vai responder uma pergunta da gente. Mas quando a gente começa a conhecer Deus de perto, a gente vê que Ele é tão grande que de qualquer lugar que Ele esteja, Ele está sempre olhando para a gente, nos vendo e escutando as nossas perguntas, né? Aí a gente começa a ver Deus com uma outra cara e foi assim que você começou. E interessante, puxando assim um gancho, né, de conhecer a Deus, de Ele responder, assim que eu voltei, eu me lembrei de Santo Agostinho, que diz que não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. E aí eu comecei a buscar, a conhecer o Deus que eu não tinha conhecido. Você leu mais de 100 livros, eu estou sabendo. Mais de 100 livros, né? E aí eu, além de, nessa busca, eu comecei também a observar na minha conduta no passado, quais tinham sido os motivos que eu tinha vindo a cair, né? Para que eu não tivesse os mesmos erros. Para que não recaísse. Exato. E aí eu comecei a fazer uma reconstrução da minha história. Eu sei que você trabalhou na Canção Nova, Fui na loja Nova. Davi, né? E foi lá que você começou a ler. Desses livros todos aí, um que te marcou mais? De Márcio Mendes, Vencendo a Aflição e Alcançando Milagres. Pra mim, Vencendo a Aflição e Alcançando Milagres? Para mim foi um dos melhores, assim, até recomendei muito naquela época para todo mundo, porque cada capítulo tinha um final, uma oração que colocava o capítulo em prática, né? E eu fiquei lendo aquele livro durante muito tempo e foi um dos que eu mais vendi, assim, na época, na Canção Nova. E aí você chegou à conclusão que eu precisava de uma vida nova. Uma vida nova. E aí como é que entrou o Felipe na tua vida nova? Entrou através da Pastoral de Sobriedade. Lá mesmo você conheceu, você participava dos acampamentos? Eu cheguei para Cordeiro, voltei para Cordeiro, fiquei um tempo na Canção Nova, voltei para Cordeiro, vi que eu precisava de ter uma ligação com a igreja, um serviço à igreja, e procurei uma coisa, e encontrei a Pastoral de Sobriedade na Canção Nova, num curso que teve. E aí levei para Cordeiro, a gente implantou em Cordeiro, só que lá, como eu tenho uma ligação muito forte com a juventude, até porque na época tenho uma filha jovem, né? Na época não, mas ainda tenho, eu sempre tive essa preocupação de prevenção, né? Então comecei a desenvolver o trabalho com a Pastoral de Sobriedade ligado à juventude, né? E assim o Felipe entrou com muitos jovens assim nesse Felipe universo. É de Cordeiro também? Não, é de uma cidade vizinha. Porque a gente sempre fez retiros e abriu para a diocese inteira, para quem quisesse de fora participar. Né? Eu sempre tive uma vida, desde quando eu voltei para a igreja, meio que missionária, assim, de pregar em vários lugares. Então, quando a gente começou a fazer retiros da Pastoral de Sobriedade, foram retiros de espiritualidade, como é mais ou menos o TLC, querigmáticos. Né? E aí eu colocava um tom da Pastoral de Sobriedade nesses retiros, com testemunhos e tudo mais. E aí a gente foi pescando a juventude, que se identificou com isso. Ele é um rapaz que nunca teve problema com droga, mas ainda assim se identificou com a linguagem da pastoral. Que legal. E como é que você vê assim o jovem dentro da Pastoral da Sobriedade, que de um modo geral, quem não conhece pode achar que é uma coisa meio careta, não, droga não, álcool não. Como é que você enxerga isso? Bom, na verdade, um dos pontos mais interessantes da pastoral é justamente isso. É que nem todos os jovens têm realidade com vivência de drogas e álcool, assim como foi mais ou menos o meu caso. Eu não tive vício de droga e de álcool. Mas o meu problema, que era emocional, acabou me levando um pouco para esse lado de beber, né, sair com os amigos errados. Mas não foi exatamente o meu vício.
E dentro da pastoral eu encontro muitos jovens assim, que mesmo não tendo tido essa realidade de vida, se identificam com a pastoral, porque a pastoral ela não lidar só com vício de drogas e álcool, mas pecado em geral, problemas em geral, assim como o meu, que foi mais carência afetiva. Isso é muito legal de escutar, né, Dom? É. Quando o senhor sonhou a pastoral, na verdade, o senhor não tinha ideia do tamanho que isso ia ficar, né? E como que ia servir a tantas pessoas, não só aqueles que são dependentes de droga e de álcool. Mas, exatamente, esse é um dos objetivos da pastoral. É não só propor que a gente largue os vícios, mas tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo e readquira a noção da sua própria dignidade e da sua missão, né? Porque enquanto isso não houver bem presente na nossa mente, a gente fica muito assim, à deriva. Eu deixei, mas depois eu volto, porque, né, eu recaio. Então, propor um encontro pessoal com Jesus Cristo e levar avante a missão de Jesus. Verdade. Eu sempre digo assim aos jovens, se Jesus estivesse no seu lugar, o que é que ele faria? E então, porque se a gente, agora você, por exemplo, assim, não está se defendendo da droga, você está propondo a missão de Jesus, né? Esse aqui é o passo definitivo. É exatamente isso, até porque quando a gente começou o trabalho com a juventude, faltava mecanismos que pudessem fazer esses jovens permanecer dentro de um programa de vida nova, assim, né? Até pela linguagem mesmo jovem. E aí eu comecei a buscar isso. E no congresso que teve ano passado, na Canção Nova, eu já estava meio que me despedindo da pastoral para montar uma comunidade terapêutica e me dedicar a uma comunidade terapêutica na minha diocese, pela necessidade que lá existe. E aí a doutora Filó, ela, na pregação dela sobre fé, ela me provocou muito aquilo, né? E aí eu lembrava sobre a missão, sobre a frente jovem que o Dom Irineu sempre mencionava e me sentia inspirado a criar algo ligado a isso, direto, né? E na hora eu pedi para Deus assim, ó, se é isso a tua vontade, então o Senhor tem que me provar isso, eu vou levantar daqui agora, tenho que contar com o Dom Irineu, ele tem que dar uma benção na testa. Isso no meio do congresso, estava tendo a pregação da doutora Filó, eu levantei e saí andando, encontrei com ele, e ele me deu uma benção na testa na hora. Ele provoca Deus toda hora, você não precisa fazer a mesma coisa. E aí a gente começou a rezar na intenção de se criar isso, né? Uma linguagem que pudesse, aquilo que o Felipe hoje vive, aquilo que hoje eu vivo, pudesse oferecer para esse jovem, para ele ter uma continuidade dentro da pastoral, né? E aí a gente criou essa frente jovem que se chama Missão Jovem Sobriedade e Paz. Legal. Na realidade, eu acho que é isso que os jovens procuram, porque o jovem ele está em busca de alguma coisa. Então, o que lhe é oferecido, ele aceita. Se de repente for oferecido uma droga, ele talvez vá para esse lado. Agora, se for oferecido o evangelho, for apresentado Jesus, ele vai aceitar com certeza. E está dentro de uma comunidade, né, de paz, de amor, de religião. Então, eu acho que isso é o que ele, na realidade, muitas vezes busca e não sabe. Porque se ele falar isso na sua turminha de jovem, ele falar, ó, é careta, né? Você está querendo ir para a igreja, que é isso? Buscar Jesus. Isso é coisa de velho, isso é coisa de velho. Você jovem tem que sair, se divertir. Quem disse que o jovem e mesmo as pessoas todas em gerais, né, de mais idade, não se diverte com Jesus, não se diverte com um grupo saudável de amigos, sem beber, sem fumar, sem outras coisas, né? Então, eu acho que isso que é importante. Vocês oferecem o que os jovens estão realmente precisando. Verdade. A gente vai passar para o outro bloco, mas enquanto isso, você só toma uma aguinha e não sai daí, hein? Até já.